tertúlia. Meu boa tarde aí a todos. Hoje é dia 16 de fevereiro de 2014, domingo. Esse é o verbete de número 2935. Ele tem 6 páginas, 68 logias e 15 máximos. O título é Interexistencialidade Lúcida, da especialidade Seriexologia. Definição: a interexistencialidade lúcida é a condição avançada de a consciência intermissivista, homem ou mulher, obter conhecimento acerca de retroexistências pessoais, alheias e ou grupais, que são as personalidades consecutivas, a fim de calibrar o ponteiro da bússola paracerebral, qualificar a consecução maxiproexológica atual e expandir a cosmovisão seriexológica. Isso aí está dentro da intraconscienciologia, da interconscienciologia e da paraconscienciologia. O holopensene pessoal da seriexologia. Os rastros pensênicos holobiográficos. A investigação teática das formas holopensênicas enquanto gatilhos retrocognitivos capazes de iniciar a interexistencialidade lúcida. O confronto entre o mater pensene da retropersonalidade e o da personalidade consecutiva atual. A saturação holopensênica consciente ocasionada pelas pesquisas constantes da interexistenciologia. O holopensene pessoal da autoevolutividade cosmoética autoconsciente. O resultado maxiproexológico das pesquisas interexistenciais. A descoberta teática das proexes vinculadas. A maxi-qualificação do interesse perante os compassageiros evolutivos, a identidade interconsciencial, grupal, potencializada pelo interesse investigativo em comum, a formação das equipins técnicas denotando a grupo-carmalidade intelectual prévia e a equipex intermissiva. Parafatologia, a interexistencialidade lúcida, a lucidez quanto ao parafenômeno da personalidade consecutiva, o entrosamento intervidas de adrede, a parapercussiência quanto aos elos holobiográficos, a assunção teática da multiexistencialidade, mas lá embaixo a gente coloca a identificação da retrosenha pessoal, o caminhar lento, porém consciente e ascendente pela espiral evolutiva, a desperticidade enquanto ponto de virada na autoevoluciologia, a interexistencialidade lúcida na condição de gazua para a compreensão e vivência do fluxo do cosmos, que é a maxi-interação evolutiva, através da sincronologia teática. E aqui na argumentologia, página 20, no tópico retropesquisa, a gente traz 2 possibilidades de se encaminharem as pesquisas quanto à personalidade consecutiva, que a gente chamou de intraconscienciologia e interconscienciologia. No tópico cosmovisão, a gente traz aqui 50 temas conscienciológicos ou verpons tarísticas elencados alfabeticamente a seguir, importantes para o serexólogo dominar. No tópico interdisciplinaridade, são apresentadas 15 ciências conscienciológicas convergentes aos estudos da personalidade consecutiva. Remissiologia, dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Autoidentificação seriexológica, benefício da autorretrocognoscibilidade, ciclo multiexistencial pessoal, palimpsesto consciencial e personalidade consecutiva. Frase enfática: a interexistenciologia lúcida é a especialidade conscienciológica capaz de gerar a cosmovisão holobiográfica e a autorresponsabilização proexológica para os retrocognitores autênticos. Você admite sinceramente os benefícios das pesquisas teáticas da interexistencialidade lúcida? Quanto esforço holossomático tem despendido nesse sentido? Há quanto tempo? E na bibliografia são apresentadas também 5 fontes bibliográficas. Aqui a mega análise do professor João Paulo. Nós temos autoconscientização, intersomaticidade, mnemopensenidade, multiexistencialidade, retrocognoscibilidade, retropersonalidade, retropensenidade, retroexistência, retropesquisa, revezamento,
paragenética, holobiografia, historiografia, holorressomática, holomemoriologia, multiconsecutivologia, parapercussienciologia, cronoevoluciologia, paralucidologia e seriexologia. Aqui algumas perguntas. Ao verbetógrafo, professor Pedro, em Fatologia, página 18, quinta linha, poderia citar algumas das repercussões intrafísicas multímodas da passadologia? Veja bem, a gente escreveu esse verbete aqui justamente para poder aprofundar essa condição da personalidade consecutiva que eu e alguns colegas a gente está vivenciando, né? E o número está crescendo cada vez mais. Então, essas consequências, essas repercussões são muito abrangentes. A gente vê isso em todas as esferas da vida. Para fazer um gancho com o próprio verbete, eu vou citar aqui na página 20 algumas dessas repercussões que a gente listou aqui nesses 50 temas. Por exemplo, você pega o primeiro, acerto grupocármico. No processo do passado, muitas vezes, nós cometemos erros, omissões, atitudes anticosmoéticas, e hoje a gente está tendo que acertar, rever essas condições, fazer assistência para essas pessoas, enfim, encarar esses desmandos do passado, por exemplo. Então, seria uma repercussão. Outra coisa já positiva, o tópico 3, amizade raríssima, por exemplo. A amizade raríssima é aquela que se constrói ao longo das vidas. Você tem um vínculo mais mental somático, a pessoa te ajuda, às vezes com ideias, com experiência, com um processo mais intelectual, da erudição, então que também é uma consequência da passadologia. Às vezes a convivência durante muito tempo, em várias vidas, por muito tempo durante uma própria vida também, do passado, faz com que às vezes os interesses vão convergindo. A gente começa a ter interesses em comum. Então, não é raro, muitas vezes, você encontrar hoje pessoas que têm o mesmo nível de interesse, por exemplo, pelas especialidades da conscienciologia, por determinados hobbies, por determinadas condições justamente em comum, e isso também é fruto da passadologia. No tópico 5 tem assediador extrafísico, que nada mais é do que alguém que vem cobrar alguma coisa do passado, alguma coisa que ele se considera no direito de cobrar, fruto, muitas vezes, dessa condição do passado. Número 11, hoje na mini tertúlia foi comentado um pouco sobre essa condição do casal incompleto cosmoético, né? O casal incompleto é aquela condição de duas pessoas, sejam do mesmo sexo, mas principalmente de gêneros opostos, homem e mulher, que não formam um casal completo, quer dizer, não tem um processo afetivo, sexual, não convivem sobre o mesmo teto, mas eles têm um nível de afinidade muito grande. Então isso também é fruto de uma convivência no passado. E o que eu estava até comentando na minha tertúlia é que se a gente introduz a ideia de transafetividade dentro da seriexologia, isso permite a gente começar a identificar as pessoas do nosso passado, porque aí as emoções não vão aparecer e a gente vai conseguir lidar com o fato de saber quem é quem. Então, às vezes a gente foi casado com uma pessoa, hoje essa pessoa é parceiro ou parceira de uma outra, então você tendo essa visão de conjunto, e a partir da transafetividade, quer dizer, sem mexer no seu processo emocional mais de bicho, você consegue justamente acessar essas informações. Então, uma das chaves da retrocognição mais ampla é justamente o processo da transafetividade. E na prática a gente vê através desses casais incompletos. São pessoas que se dão muito bem trabalhando juntos e não necessariamente formam uma dupla evolutiva, né? E aí, falando de dupla, é uma outra consequência, a gente citou aqui o duplo karma, na número 17 da página 20, que também é fruto do passado. Quer dizer, a pessoa constitui com uma outra uma parceria evolutiva, um vínculo mais sério, que os dois querem um ajudar o outro no processo evolutivo, e quanto mais tiver essa raiz, quanto mais essa raiz for profunda, em termos de outras vidas, a tendência é que essa produção seja maior, que eles tenham um entrosamento maior, mais prolífico, né? Então, essas repercussões são multímodas, né? Elas abrangem a nossa vida como um todo. Ele pergunta aqui na página 18, em Parafatologia, primeira linha, como podemos aumentar nossa lucidez quanto ao parafenômeno da personalidade consecutiva pessoal e alheia? Você veja, essa é a nossa, se a gente for usar uma terminologia da administração, essa é a missão ou a PROEX da IC que a gente está
ajudando a construir, que chama consecutivos, né? Hoje já existe uma equipe, uma equipinha, uma equipex, envolvida na constituição dessa IC, que visa justamente ajudar as pessoas, os alunos, os interessados e nós mesmos, né, os professores, a aumentar essa lucidez quanto ao parafenômeno. Então, nós temos várias possibilidades. Uma das que a gente gosta de incentivar, e que a gente vai trabalhar também na IC, é o conhecimento. A pessoa tem que ter um conhecimento básico de história. Ela tem que ver em que área da história que ela tem alguma afinidade, tem que ter uma visão de conjunto sobre o processo histórico, para ela poder fazer o link entre os personagens, as personalidades da história, que eventualmente ficaram registrados, não só alguns principais, mas principalmente os círculos intelectuais, artísticos, enfim, pessoas que tiveram alguma convivência em comum, isso é uma condição, e ver hoje o que do temperamento da pessoa pode fazer essa ponte, pode fazer essa ligação. Então, o que a gente chama de biografema, tem até um verbete que a gente defendeu, são os detalhes da biografia, a unidade básica de manifestação, muitas vezes, de uma biografia, que aquilo chama a atenção. Então, quando você une essa autopesquisa mais detalhada, mais minuciosa, vendo esses detalhes, você começa a ver que a expressão do temperamento, muitas vezes, ela começa a ficar mais clara, principalmente quando você estuda várias personalidades diferentes, você vai dando valor mais para uma personalidade específica. Vou citar um exemplo aqui que é de conhecimento de muitas pessoas, no caso do professor Valdo. Se a gente fosse contar a vida do professor Valdo, não é uma vida simples de ser contada, porque parece que são várias vidas numa vida só. Mas ele sempre chama atenção para um detalhe da vida dele, que se a gente encontrasse alguém na história, né, no passado, que tenha feito a mesma ação, o mesmo comportamento, a mesma atitude, a gente poderia pensar que de repente houve, ou é a mesma pessoa, ou houve alguma influência de um grupo, de uma equipe, que é o seguinte: ele conta que quando ele saiu de Uberaba e foi para o Rio, ele tinha uma biblioteca em Uberaba, e ele manteve essa biblioteca guardada, com um amigo dele que morava próximo, cuidando dos livros, abrindo a casa, limpando, durante 22 anos. E depois de 22 anos ele foi lá e pegou a biblioteca e levou para o Rio, e essa biblioteca hoje faz parte aí da holoteca. Então você veja, que pessoa que teve isso na vida, que é um detalhe específico, mas que se preocupou em manter, em cuidar, em zelar por uma biblioteca numa outra cidade, que ele não tinha mais praticamente nenhum contato, e aí vem essa condição da amizade raríssima, muitas vezes, que ele tem um nível de confiança muito grande na pessoa, e essa pessoa justamente manteve essa biblioteca para ele. E quando ele chegou lá, os livros estavam praticamente do jeito que ele deixou. Então é um detalhe, se a gente fosse ver a vida do professor Valdo, isso aí muitas vezes vai passar batido, mas que quando a gente começa a ver essas manifestações mesmo do comportamento, e aí você vê que isso pode ter se repetido no passado. Então, são algumas idiosincrasias, algumas condições da manifestação que às vezes chama atenção, e isso pode ser registrado. Então, falando de um outro modo, quanto mais a pessoa conhecer a si mesma hoje, quanto mais ela fizer autopesquisa, quanto mais ela, vamos dizer assim, entender, compreender e preencher o conscienciograma, que é um livro que é justamente para ajudar nesse processo, mais ela vai ter possibilidade de rastreá-la no passado, principalmente se isso ficou registrado. E outra coisa também, mesmo que não tenha ficado registrado, o fato dela buscar entender seriamente o porquê, as razões dessa manifestação atual, do jeitão dela, por que ela é assim e não assado, por que ela tem determinados traços e não outros, isso às vezes pode gerar a própria retrocognição. Ela pode buscar a causa, muitas vezes, de um fenômeno retrocognitivo. E tem a ver com a outra pergunta dele aqui, ele coloca: poderia explicar na paradoxologia o paradoxo biografema poder revelar a raiz holobiográfica da consciência? Quer dizer, às vezes um detalhe específico mostra toda a vida, pelo menos assim, a trajetória holobiográfica da consciência. Esse é um caso, você vê, se o professor Valdo dá muita importância ao processo de livros, esse fato pode mostrar toda uma trajetória intelectual, uma trajetória mais bibliófila dele nesse aspecto. Eu conheço para dar um outro exemplo de uma área diferente,
E também o próprio professor Valdo comenta muito isso, né? Às vezes as mulheres dão muito valor e reparam mais no vestuário, né? Uma das outras, dos próprios homens e tal. Então esse olhar, às vezes, no processo de vestimenta, às vezes esse detalhe, a mulher, por exemplo, num caso de uma amiga nossa que contou, ela pegou, às vezes, foi fazer um teste de pano, de seda, para ver se era realmente um produto de boa qualidade. Esse movimento, esse gesto, essa condição fez ela lembrar dela num processo assim de um porto, de um cais, esperando os navios chegarem na época lá das Índias, com as especiarias, as sedas, os tecidos, e ela, para comprar aquela condição, ela era da monarquia na época, justamente para ela ver a qualidade, ela fazia o mesmo movimento de ver a textura, de ver se aquilo tinha alguma qualidade. Então, um detalhe fez ela muitas vezes ver a importância que ela dava para isso e fez ela se encaixar num processo da monarquia. É um exemplo, isso a gente pode expandir para várias outras condições. Ele cita aqui também, pergunta, poderia falar da técnica do espelhamento interexistencial, o item 1, lá da página 20, intraconscienciologia, e a técnica do parasociograma, item 2, na interconscienciologia. Então, vê bem, a gente, como eu estava comentando, a gente está estruturando essa instituição e já muitas pessoas vêm, nos procuram para ver como que a gente pode ajudar nesse encaminhamento das pesquisas. Às vezes a pessoa já identificou uma personalidade, acha que pode ter sido e não sabe o que fazer a partir daí. Ou então ela nem tem um alvo, não tem nenhuma condição. Então, os cursos que a gente está estruturando, a gente está pensando, inclusive, em fazer uma espécie de parapreceptoria, para ajudar pelo menos aquilo que a gente já tem de know-how, a gente transferir para as pessoas nesse sentido. E uma primeira abordagem que a gente sempre faz é essa que a gente trouxe aqui. A intraconscienciologia, quer dizer, você tem que estudar aquela personalidade lá do passado e levantar o temperamento dessa personalidade, como que era, como é que funcionava, e fazer esse cotejo de pelo menos 100 itens do temperamento. E aí, se você vê que pelo menos 100 variáveis da manifestação da consciência bate, isso já é um indício muito forte de que pode ser a mesma consciência em dois corpos diferentes, em duas épocas diferentes. Então, é a primeira condição. A segunda é estudar o próprio grupo, que é isso que a professora Cristiane é especialista, que é a técnica do parasociograma. Quando a gente teve em setembro do ano passado o Fórum de Personalidade Consecutiva, que a gente vai ter esse ano também, no ano passado a gente estudou a personalidade do Littré e comparou com a minha personalidade. E uma das técnicas apresentadas até que causou mais interesse dos alunos e das pessoas foi justamente a técnica do sociograma. Por quê? Do mesmo modo que o temperamento não muda muito de uma vida para outra, pelo menos assim considerando um milênio, a tendência do temperamento não mudar tanto, as companhias também tendem a ser as mesmas. Quer dizer, as pessoas com as quais você convive hoje, muito provavelmente foram pessoas que você conviveu na última vida, nas vidas mais recentes, principalmente. Então, o sociograma é justamente esse mapeamento das companhias e dos convivas, né, das pessoas que conviviam com uma determinada personalidade no passado. Você quer falar um pouquinho? Acho que vale a pena. E aí você, com isso, pode ter mais dados sobre o temperamento da própria pessoa, porque é uma inteligência, né? Você está avaliando a inteligência convivencial, a inteligência sociológica da pessoa, mas acho que vale a pena você comentar. Esse mapeamento, ou essa representação gráfica, né, das pessoas, das personalidades que faziam parte, no caso ali de Émile Littré, né, no século XIX, que foi a personalidade aí que a gente comparou com a de Pedro Fernandes, esse mapeamento ele permite que a gente tenha uma visão mais ampla, uma cosmovisão desses grupos que a personalidade fez parte. No caso, a gente identificou 13 grupos, né, que ele tinha contato, que ele participava. E é interessante porque esse levantamento dos grupos permite olhar para a personalidade a partir desses contatos que ele tinha, né? Então, o que significa ele participar de 13 grupos diferentes? Quem são essas pessoas que estão nesses outros grupos, né? Que tipo de vínculos que eram esses, né? Então, por exemplo, o vínculo dos salões, né? Ele participava de um salão político.
né? Ali ele tinha contato com artistas, com intelectuais, cientistas, políticos, né? E todos preocupados, como a temática era política, né? Com o estabelecimento da República na França, né? No meio para o final aí do século XIX. Então, esse é um aspecto da personalidade em estudo, né? Esse interesse pela política, esse interesse no seu tempo, em ser um homem do seu tempo, em participar, em dar opinião sobre o que estava acontecendo naquele momento político, né, em Paris. Então, esse é um aspecto sociológico, digamos assim, mas que fala sobre a personalidade. Então, esse estudo da interconscienciologia, ou da parasociologia, da grupo-karmologia, ele permite a gente olhar para a personalidade a partir da grupalidade, né? Então, quais interesses que ele tinha, que alcance era esse, agora, o quanto ele estava envolvido com aquelas outras personalidades. E o nosso interesse, até da própria IC, a gente parte do princípio, o próprio professor Valdo comenta isso. Uma vez identificada uma personalidade consecutiva, fatalmente você vai identificar outras. Então, se o Littré tinha lá hoje já está em quantas? 300 pessoas, sei lá, que você já identificou? Hoje dobrou, foi para 370. 370 pessoas. Então, você podendo escanear, mapear essas pessoas, hoje você começa a ver quem está mais próximo de mim com outros olhos. Quer dizer, será que algumas personalidades podem estar aqui hoje? E aí, com isso, você começa a aumentar esse quebra-cabeça serexológico, né? Um dos objetivos é justamente esse. Eu acho que é uma consequência, né, do estudo da personalidade consecutiva, esse mapeamento das personalidades antigas, né, da retrovida, mas com o objetivo de identificar essas personalidades hoje com objetivos assistenciais, né? Então, acho que essa é uma consequência imediata, digamos, né, do estudo da personalidade consecutiva nesse prisma da interconscienciologia, né? Professor Pedro, em Arcaísmologia, página 17, poderia falar sobre a metempsicose? Como a gente colocou aqui, é um arcaísmo, é um sinônimo de reencarnação. Isso aí vem do século XVI, se não me engano, e significa a possibilidade do espírito passar de um corpo para outro. E dentro disso tem muito ainda folclore, que havia algumas linhas que achavam que um mesmo espírito poderia participar de diversos corpos, ou frequentar, né, possuir diversos corpos, que é vamos dizer assim, uma tolice, isso não é fato. E outra condição que havia também é a possibilidade de regressão, quer dizer, do espírito voltar como planta, voltar como animal. A gente não admite isso, o processo da evolução ele é ascendente, né? Em Fatologia, página 18, terceira linha de baixo para cima, poderia aprofundar a cosmovisão seriexológica promovendo o egocídio crescente? O que a gente comenta aqui na definição, que esse estudo da personalidade consecutiva, ele vai calibrando isso que a gente chamou de ponteiro da bússola, porque você começa a ter uma visão mais realista de si mesmo. E aí é um paradoxo, você vai ganhando autoconfiança, porque a autoconfiança vem do realismo. Você vê naquilo que você é bom, você tem trafores, e você vê naquilo que você não é bom, você tem trafares. Então, esse realismo vai fazendo com que a gente tenha uma cosmovisão maior, e essa cosmovisão justamente dá a possibilidade de acabar com o orgulho. O egocídio é justamente isso, você diminuir ao máximo o processo egocêntrico, o processo mais de vaidade, o processo justamente do próprio orgulho. Você vai vendo, como a gente estava comentando, que existem tantas personalidades, que inúmeras são muito mais, às vezes, maduras, mais cosmoéticas do que você. Por outro lado, você às vezes acertou mais do que outras. Então, essa localização na escala evolutiva faz com que a pessoa assuma o seu real tamanho em termos de evolução. E a consequência natural é isso reduzir o próprio egoísmo. Existe, muitas vezes, um efeito colateral que a gente observa, até o professor Valdo já escreveu sobre isso no Projeciologia, que é uma espécie de para-hipocrisia. Às vezes a pessoa muito carente de atenção, ela descobre ou ela supõe quem ela foi no passado, ela tem retrocognição, ela, vamos dizer, tem uma certeza íntima, e ela começa a endeusar, a santificar, a defender a personalidade do próprio passado, que é justamente o contrário do que a gente está falando. Então, o processo do passado ele tem que servir como uma referência para a gente melhorar aqui hoje, e não para a gente
voltar a nossa atenção para o passado e começar a cultuar determinadas personalidades pretéritas, que justamente seria um efeito colateral. Aqui na página 18, última linha, poderia explicitar a estilística grafopensênica milenar? Até ontem a professora Jaqueline estava aqui na tertúlia falando sobre escrita paradiplomática e comentou sobre a intertextualidade, né, evolutiva. A intertextualidade justamente tem a ver com esse processo da estilística, que é um dos detalhes que a gente quer trabalhar também na instituição, que é criar um ambiente para o processo da produção gráfica, da grafopensenidade aparecer mais. Porque a gente acha que uma das coisas que mais se mantém também no temperamento é o modo de expressar o pensamento, o modo de colocar no papel as ideias. Então, a pessoa que escreve mais, ela tem mais chance, eu acho, de se achar no passado. Primeiro que é uma coisa mais rara, você achar, hoje em dia, pessoas que tenham interesse não só nas ideias, mas que tenham uma desenvoltura maior no processo da grafopensenidade. Então, é esse estilo que pouco a pouco a gente vai admitindo, vai reconhecendo, e aí para a pessoa ter uma noção do próprio estilo, ela tem que ter um número grande de escrito, pelo menos assim um número considerável, para ela ver qual é o padrão da escrita que ela tem. E aqui na Conscienciologia, nós somos muito influenciados pelo próprio estilo do professor Valdo. E a gente sabe que tem pessoas que se dão muito bem com esse estilo e tem pessoas que adotam outro estilo justamente para terem mais liberdade. Então, quando essa liberdade aparece, essa liberdade da escrita, essa estilística pessoal, aí a pessoa pode também, como eu comentei antes, ver no passado se havia alguém que tinha esse estilo, tinha o mesmo interesse. E aí pode unir, como a gente comentou também, os temas. Quer dizer, a pessoa escreveu, mas escreveu sobre o quê? O que ela gostava de escrever? O que ela gosta hoje? Existe alguma interseção nisso? Alguma sobreposição? Então também com isso a gente vai poder tentar fazer um mapeamento, né, do nosso passado. Em Parafatologia, página 18, quarta linha de baixo para cima. Poderia comentar o caminhar lento, porém consciente e ascendente pela espiral evolutiva? A gente, como eu estava comentando, a gente não pode esquecer que esse estudo do passado, ele é justamente para dar uma referência. E a gente tem como hipótese essa teoria da espiral evolutiva, que a coisa mais ou menos acontece como se fosse assim: você revê determinadas situações, passa por determinadas situações de novo, só que você está um ponto acima na espiral, você caminhou um pouco mais. Então, muitas vezes você tem que rever determinadas personalidades, tem que reconviver, quer dizer, conviver novamente com as mesmas personalidades, só que há uma tendência de alguma coisa estar modificada, nem que seja 1% na cosmoética de alguma das pessoas envolvidas, e isso promove, às vezes, um cenário muito parecido, com os mesmos personagens, mas a possibilidade do resultado ser diferente, de ter assim um final um pouco mais feliz. Então essa condição é justamente essa, é um caminhar lento, porque há uma tendência da gente ir progredindo de modo muito devagar. Mas quanto mais lúcidos nós tivermos para essa realidade, mais a gente vai valorizar esses encontros e essas possibilidades de contato e de potencial assistência. Então a ideia é exatamente essa, chamar atenção para isso. Professor Pedro, em Paradoxologia, página 19, segunda linha, poderia comentar o paradoxo de a consciência precisar dominar a holorressomatologia para poder liberar-se dela, que é a policonscienciologia? É exatamente isso, para a gente poder deixar de renascer aqui, deixar de ressomar, como nós falamos, não mais precisar vir para cá, a gente vai ter que nascer muito ainda, para poder justamente aprender todos os truques e condições e situações que envolvem esse mecanismo evolutivo, esse mecanismo da série X. Um deles principal é justamente essa lucidez multiexistencial que a gente está tentando ter e ampliar. Quanto mais a gente tem isso, menos a gente tende a errar com as pessoas, e com isso a gente vai se liberando mais para poder chegar num momento e virar uma condição que a gente chama de serenona, né? Uma consciência serenona, um ser serenão, o homem sabe super sereníssimos, que é quem está nas últimas vidas já podendo caminhar para o que a gente chama de terceira dessoma, quer dizer, não vai mais precisar ter nem o corpo humano, nem o corpo extrafísico, que é o psicossoma, vai ficar só de mental soma, vai ficar só como se fosse uma bola
de lucidez, né? Uma manifestação, uma esfera de luz. Nós chamamos na Conscienciologia de consciex livre. Então, a policonscienciologia, não sei se todo mundo domina essa especialidade, é justamente a especialidade dedicada às consciexes livres, a essa realidade. É o que a gente chama também de ciclo mental somático, é um outro nível evolutivo. Nós aqui estudamos mais do vírus até o serenão, quer dizer, todas as formas de vida que estão dentro desse espectro. Depois do serenão começa um outro ciclo que é a partir só do mental soma. A gente já tem alguns contatos, né, principalmente pelo professor Valdo, mas não é uma condição muito distante da nossa realidade. Aqui, professor Pedro, em parafatologia, segunda linha, poderia desenvolver o item, o entrosamento intervidas de Adrede? Esse entrosamento seria também um reconhecimento dos rastros grafopensênicos? Quando e de que forma se iniciou para você essa perceptibilidade mais ostensiva? Então, vamos lá. Esse entrosamento intervidas é justamente o que nós estamos tentando fazer agora, a partir dessa vida para as próximas, de modo consciente. Isso, de modo prático, a gente faz através dos livros. Então, por exemplo, esse verbete que a gente escreveu, ele vai ficar na enciclopédia, ele vai ficar na internet, ele muitas vezes vai ficar em alguma biblioteca, na casa de alguma pessoa. O fato é que a chance do verbetógrafo encontrar isso na próxima vida aumenta bastante, principalmente que nós estamos fazendo isso de caso pensado. Então, os escritos, isso que você comentou de rastros grafopensênicos, são uma técnica de cápsula do tempo. E melhor que o verbete é o próprio livro, porque no livro você tem condição de expandir mais a sua realidade, a sua intraconsciencialidade, colocar mais de você ali, da sua autopesquisa. Isso cria um holopensene, cria uma atração, polariza as energias a partir do seu próprio holopensene. Então a chance da pessoa encontrar esse livro numa próxima vida é grande. E aqui, quando e de que forma se iniciou para você essa perceptibilidade? Esse processo de entrosamento, para mim, se entrosou mais, obviamente, a partir desses estudos do Littré. Dentro da personalidade consecutiva, a gente tem um interesse muito grande, como eu falei, no processo da escrita. E aí, quando você pega um livro que você escreveu numa vida passada, você tem ali condição de avaliar uma série de situações. O nível de mentalidade que você tinha na época, o nível de prioridade que você deu para a vida, sobre o que você escreveu. Essa condição dos temas pode revelar, né, todo o interesse anterior ainda para a genética, que a gente fala, holobiográfico, porque nada é por acaso. A pessoa, você está aqui com uma folha em branco, né? E aí você resolve escrever sobre um tema específico. Então, essa tendência da pessoa escrever, e principalmente quando ela escreve algo mais volumoso, mais proeminente, no caso do Littré, processo de dicionário, de letras, de línguas, lexicologia. Então, como foi feita uma condição mais substanciosa, há uma tendência disso ter uma raiz no passado. Então, todos nós podemos estudar isso a partir desses interesses mais profundos. Então, procurar ver o que é autêntico da própria consciência em termos de interesse na escrita, ver se a pessoa consegue ter alguma desenvoltura. E essa é uma outra técnica que a gente vai usar, que é o seguinte: o nível de interesse é uma coisa, tem um valor. Outra coisa é a desenvoltura, é o que vai sair daquilo. E aí até vai ter uma pergunta aí que eu comentei aqui, o seguinte, ó: a interexistencialidade lúcida na condição de gazua para a compreensão do fluxo do cosmos e da sincronicidade. Por quê? Quando a pessoa pega o interesse, ela consegue se desassediar e ela escreve sobre aquilo, visando fazer assistência para os outros. Se há uma raiz mais antiga nisso, há a tendência dela vivenciar sincronicidades enquanto pesquisa esse assunto. Então, a tendência de tudo cair na mão dela encontrar as pessoas certas, dela está querendo muitas vezes entrevistar. Aconteceu com o professor Nonato, ele às vezes conta aqui. Ele fez uma viagem para Diamantina para procurar entrevistar, quando ele estava pesquisando lá o Juscelino Kubitschek, quando ele estava escrevendo a biografia do Juscelino Kubitschek, não encontrou a pessoa, resolveu desistir, foi convidado para um jantar, se não me engano, em Belo Horizonte. Muitas pessoas, gente conhecida, que estava fazendo lá, no caso, acho que um aniversário. Ele começou a conversar com uma pessoa que ele conheceu na hora, que estava na frente dele, e era justamente a pessoa que ele tinha ido atrás lá em Diamantina para pesquisar. Então, essas sincronicidades, quando a pessoa consegue encaixar o interesse
a desenvoltura e principalmente o processo assistencial, que aí entra, né, o interesse dos amparadores, as sincronicidades começam a supitar. Outra coisa, quinta linha de baixo para cima em parafatologia. Poderia exemplificar a sua experiência com as parasincronicidades interatuantes em crescendo, com um sim multiproexista capaz de entrosar a vida crítica com a atual e em seguida associar com o item seguinte, a identificação da retrosenha? É bem isso que eu estava comentando. Alguns dias antes de eu ter contato com esse processo do Littré, eu vi que eu estava mais ou menos sendo, como se fosse teleguiado, né? Mas eu estava mais ou menos participando de determinados contextos que depois eu vi que seriam muito sincrônicos. Então, no caso, eu viajei para uma cidade que eu nunca tinha viajado, que foi Porto Alegre. Lá eu participei de uma exposição, estava tendo de uma personalidade famosa. Depois lá eu comprei livros sobre essa personalidade, comprei um livro sobre biografias, que depois viria a ser o livro que eu identifiquei o Littré. Chegando aqui, eu conheci uma pessoa que era de Porto Alegre, que tem a ver com essa personalidade, enfim. E o Littré veio a reboque dessa personalidade, porque no passado ele foi amigo e defendeu essa personalidade no passado, enfim. Parece que quando você entra nesse holopensene, as coisas começam a subitar. Então, vale a pena ficar atento para o nível de sincronicidades. Até um verbete próximo que eu vou defender, que eu fiz uma taxologia das sincronicidades, baseado muito no processo da convivência com o professor Valdo. E uma delas que eu coloquei lá é a sincronicidade retrocognitiva, que é aquela que vai mostrar para você o seu próprio passado, né? Ela vai trazer sinais da sua própria condição pretérita. E a identificação da retrosenha pessoal. Retrosenha pessoal pode ser um trafor, pode ser uma linha de conhecimento, pode ser um país, mas principalmente, pegando a própria consciência como base, é um talento. Vamos dizer assim, um atributo da própria consciência que ela desenvolveu no passado, só que às vezes no passado ela não pôde dar prosseguimento para aquilo, porque ela se desviou, porque houve alguma interferência. Então o conceito que a gente usa hoje no estudo de personalidade consecutiva, que o professor Valdo trouxe, é o chamado de vida crítica. Então todos nós tivemos uma vida crítica no passado, que muitas vezes começamos a fazer algo de bom. Às vezes começou a escrever um livro, começou um processo às vezes de invenção, teve uma ideia fora de série, mas aquilo não progrediu, vamos dizer assim, a repercussão não foi tão grande, as possibilidades da época não permitiram que aquilo crescesse. Então aquilo funciona como se fosse uma senha para a pessoa. Então seja o assunto, seja o talento que a pessoa desenvolveu ali, que ela acessou, mas que depois não conseguiu acessar. Então, um dos primeiros cursos que a gente vai ter na nossa IC, na Consecutivos, é justamente isso, identificação da retrosenha pessoal. A gente quer ajudar as pessoas a tentar ver, assim, um norte para o passado, quer dizer, é meio paradoxal, mas é assim, da onde que a pessoa veio, em que grupo que ela participou mais, que linha de atuação, que aspecto do trafor dela que ela tem que relevar mais para ela poder puxar, a época que ela tem mais interesse. Então nós vamos aplicar algumas dinâmicas, principalmente com o processo energético de campo, para ver se a pessoa consegue recuperar essas informações. Então o curso vai chamar exatamente Identificação da Retrosenha Pessoal. Então a ideia é essa, para a pessoa poder aproveitar essa vida que a gente está tendo mais lucidez, para retomar aquilo que a gente às vezes começou e não terminou no passado. Página 19, Lei do Maior Esforço Retrocognitivo. Qual seria a relação entre essa lei e a síndrome das falsas memórias? É aquilo que eu estava comentando, todo esse esforço ele tem que ter muita calma e muito discernimento, né? Muita ponderação para a pessoa não viajar na maionese. Por quê? Como eu comentei naquela condição da transafetividade, às vezes a pessoa começa a mexer no passado, ela começa a gostar muito daquela personalidade, porque afinal de contas foi ela. Ela começa a se identificar com isso. E isso pode acabar subindo a própria cabeça. Então a pessoa pode entrar nas falsas memórias, quer dizer, ela pode começar a achar que uma coisa é a outra, ela pode às vezes querer encaixar uma verpom da conscienciologia num contexto lá do passado que não tem nada a ver, querer forçar a barra de uma condição para outra. Então a melhor coisa, é isso que a gente está procurando fazer na Consecutivos, é você ter uma equipe de estudo. Se é só a própria personalidade, a tendência dela cair ou em falsas memórias, ou em forçação de barra, ou em viagem da maionese, é muito grande, porque a pessoa não é totalmente isenta para fazer essa pesquisa. Então no caso do Littré, a gente acabou criando uma equipe de pesquisa e o fórum foi feito.
Agora, em setembro desse ano, a gente já está com o segundo fórum estruturado sobre a Hobhouse, quer dizer, a Emily Hobhouse, a personalidade inglesa que viveu no século XIX e atuou muito na África lá, defendendo os processos de pacifismo na África, na Guerra dos Boers e tudo mais. E a professora Juliana Costa é justamente a personalidade consecutiva. Então, nós vamos fazer esse cotejo novamente, do mesmo modo foi criada uma equipe. A equipe do Parasociograma vai fazer o sociograma, a professora Juliana vai participar, a Conscius, quer dizer, toda uma instituição dedicada ao estudo conscienciométrico, vai ajudar a fazer esse cotejo entre a personalidade anterior e a personalidade atual, porque o que está por trás disso tudo, do nosso interesse, é ver o mecanismo. Como é que é a passagem de um corpo para outro? O que se manteve? Por que sim? Por que não? Qual a influência do curso intermissivo nessa condição? E assim sucessivamente. Então, nesse fórum, a gente vai justamente aprofundar os estudos da Emily Hobhouse. Vamos ter um campo bioenergético também para ajudar no processo assistencial. Porque acho que não precisa falar, né? Mas você mexendo com o passado, você evoca muita condição. Então, você começa a estudar uma personalidade, começa a aprofundar muito, há uma tendência dessas consciências aparecerem. E aí entram tanto os amparadores, mas também as consciências para serem atendidas. Então, por isso que a gente insere sempre um campo bioenergético nesses cursos, né, no caso do fórum. Ao professor Pedro, em Cosmovisão, página 20. Tema 1, acerto grupocármico, e tema 21, interprisão grupocármica. Poderia fazer um cotejo? Tem muita relação. A condição, talvez mais assim, que a gente pudesse diferenciar, primeiro é um crescendo, né? Da interprisão a gente vai chegar no acerto grupocármico, querendo ou não, as pessoas vão ter que se acertar em função do que fizeram no passado. A diferença aqui do acerto grupocármico é que muitas vezes a gente já está mais lúcido para isso e faz de caso pensado. Às vezes você tem noção de que deve para uma determinada personalidade, ou para um grupo, ou perante uma determinada ideia, por exemplo, e você quer quitar, quer fazer assistência, quer atender essa demanda específica. Então, está dentro do mesmo, vamos dizer assim, do mesmo holopensene, do mesmo campo semântico, mas são coisas separadas. Ele pede aqui também, página 20, tema 27, palimpsesto consciencial. Poderia ampliar para facilitar a compreensão? Sim, palimpsesto consciencial é uma metáfora que a gente utilizou, existe um verbete sobre isso. Eu não sei se você conhece esse conceito. Palimpsesto é o seguinte: antigamente não havia papel, né? Havia os pergaminhos e os papiros. E para se reaproveitar esse material, principalmente na Idade Média, muito material foi limpo com pedra-pome, muitas vezes foi apagado e foi reutilizado. Então, às vezes tinha, por exemplo, lá o teorema de Euclides, desse povo antigo dos matemáticos, e os monges da Idade Média, querendo reaproveitar, apagavam esse material histórico e escreviam lá as coisas lá da religião, da liturgia, e escreviam por cima. E hoje, muitos desses papiros, desses pergaminhos, eles podem ser analisados com raio-x, com as técnicas mais modernas, e você vê que atrás desse texto que foi escrito existe um outro texto. Então, o palimpsesto dá muito essa ideia de sobreposição. É como você bater uma radiografia, por exemplo. Eu analiso todo dia lá a radiografia do tórax. Você vê que é uma coisa fininha assim, mas ali existe superposto, né, sobreposto a pele, o pulmão, o coração, o osso, está tudo como se fosse uma coisa só. Então, quando a gente pega os livros antigos, fugindo um pouco da ideia do palimpsesto, você pode ver várias camadas ali também, que é justamente a mentalidade da época, a cultura, vamos dizer assim, todos os interesses que havia, os interesses políticos. Então, nesse verbete, o que a gente defendeu? A ideia de que hoje nós somos um palimpsesto da nossa própria história. Então, para olhar a personalidade consecutiva que está atrás do nosso caso, a gente tem que olhar primeiro, saber, né, ler, fazer a semiologia dessa personalidade que está se apresentando hoje. E aí entra o próprio biotipo, as emoções, o processo energético, o processo de companhias que a gente falou. Então, tudo isso está dentro desse contexto aí do palimpsesto, mas vale a pena ver o verbete que existe sobre esse assunto. Pilar, você queria comentar?
Aqui ainda tem bastante coisa. E você agora falou que esse palimpsesto é um verbete. Então, eu queria saber se todos esses itens também são verbetes. Não. Não. Existem alguns verbetes que eu trago que eu coloco outros. Mas aqui eu procurei ver mais assim os assuntos. Porque quando a gente for trabalhar, vamos supor, nessa preceptoria, trabalhar com as pessoas que vão mexer com o passado, a gente tem que ir devagar. Então a gente tem que ter muita lucidez para esse processo, por exemplo, de assediador, de atrator, a condição de autoconscienciometria e autoconsciência terapia, que a gente estava falando. Às vezes a pessoa ela endoida com o passado, né? Ela começa a, vamos dizer assim, manipular as coisas para forçar a barra. Isso tem uma, vamos dizer assim, um veio muito próximo da psicopatologia. É difícil a neutralidade. Isso. Né, então, assim, a gente tem que ir com muita calma. Então, por isso que eu fiz essa relação, e na EC nós vamos utilizar isso como um base para poder, vamos dizer assim, treinar os serexólogos, os especialistas em serexologia, para a gente poder ajudar as pessoas nesse sentido. Então, envolve desde fenômenos que podem acontecer, como esses processos mais envolvendo a própria personalidade. Mas provavelmente são temas que deve ter alguma citação. Ah, sim, não. São temas conscienciológicos, sem dúvida. 700 experimentos, na enciclopédia tem muita coisa. A gente já colocou aqui a pré-intermissiologia, por exemplo, que tem no memorando, que é justamente o que? A pré-intermissiologia tem tudo a ver com a personalidade consecutiva, porque vai ser o momento, para quem não sei se todo mundo conhece, tem gente nova, mas a pré-intermissiologia é esse momento atual que nós estamos preparando a próxima intermissão, o próximo período intervidas, e que já foi comentado pelos amparadores que nós vamos fazer muitos resgates. Então, aquelas pessoas que nós deixamos para trás, por uma série de circunstâncias no passado, que a gente tinha que caminhar, porque por um processo de maturidade nossa, seja lá por que for, nós vamos reencontrar essas pessoas, vamos resgatar, vamos ver onde é que elas estão, como que elas estão, às vezes vamos ajudar a ressomar, pode ser que a gente tenha vida em conjunto, mini proex. Então, hoje nós estamos nos preparando, ficando mais fortes, com um nível de autoconfiança maior, para poder reencontrar essas pessoas. E aí, sabendo da personalidade consecutiva, eu já penso, então quem será que lá da época do Littré eu vou ter que reencontrar na minha próxima intermissão? Então, eu tendo essa lucidez hoje, eu já começo a vislumbrar. E eu acho que se muitos de nós aqui, você trabalha muito com a TENEP, se a gente puder, vamos dizer assim, alcançar o FIEX, muitos desses trabalhos já vão começar antecipar. A nível de FIEX, vai ser antecipado. Você vai levar já a listagem de presença, né? Todos nós, né? Entende? Então a ideia foi exatamente essa. Ok? Posso continuar? Quer falar, Cadite? Seguindo essa linha que a Pilar falou, você acha que esses acessos nessa vida, nesse momento de pré-intermissiologia, desses contextos de passado, de personalidades, já pode ser um indicador do que se vai trabalhar? Eu acho que sim, mas não é tão comum, não é tão frequente. Eu acho que algumas pessoas vão começar a poder sentir o cheiro do que elas vão acessar. Então eu acho que isso vai acontecer mais às vezes na fase acabativa da ProEx, quando a pessoa chegar naquilo que a gente chama de terceiro tempo da ProEx. Então o segundo tempo, quando a pessoa atingiu o complexo. Vamos supor, a pessoa vem, mais ou menos ela veio e atendeu aquilo que ela veio fazer, publicou a obra-prima, está tudo mais ou menos encaminhado. Aí nesse momento, acho que os amparadores vão começar a trazer pessoas que não fizeram curso intermissivo, são pessoas que vão ser encaminhadas para um curso intermissivo na próxima intermissão, e que aí as companhias dessas pessoas é que muitas vezes nós vamos encontrar na próxima intermissão. Então eu acho que é um processo mais assim, de exceção, mais na frente, mais para quem tiver gabarito. Entendi. Porque senão a gente antecipa uma coisa que ainda não acho que não é tão real. Eu estava pensando assim, se a pessoa ela começa a acessar determinados contextos, personalidades, épocas, cultura, etnia, ela começa a estudar aqueles contextos. Até que ponto esse estudo não ajuda no rapó para você compreender o parapsicodrama dessas consciências para assistir de forma mais assertiva? Isso, porque você entende o drama, né, dessas consciências, desse... Então, isso aí entra bem dentro da pré-intermissiologia, eu diria num processo até teórico, para a pessoa criar imunidade.
Mas a coisa prática de resgate, tudo isso, se for começar aqui, que eu acho que seria exceção, o processo vai começar mesmo quando a gente dessomar, mas se começar vai ser pela UFIEX, e aí uma condição mais prática e pontual com alguns contextos. Mas você está certa, nada impede que a pessoa estudando a holobiografia dela, que ela acha de onde que ela veio, os grupos, ela já tem uma noção do que ela vai trabalhar mais à frente. Eu pensei em começar aqui, mas assim, você começa a linkar esses grupos. Não que você comece a trabalhar, perfeito, mas você já começa a linkar alguns holopensenes, alguns temas. Você acha que isso pode ter alguma lógica nesse sentido? Acho que sim. E se tiver, o que vai mandar nisso, eu acho que são duas coisas, né? Três coisas. Primeiro, a maturidade da própria pessoa, mas a segunda seria a maturidade do grupo, porque se você traz um outro grupo para ser atendido, a pessoa pode estar bem, mas o grupo pode não estar preparado, isso pode resvalar no grupo. E aí a terceira coisa seria os amparadores, eu acho. Os amparadores é que vão ter essa noção se vale a pena trazer ou não. Você quer ver um exemplo que isso às vezes pode ilustrar e pode mudar um pouco? Hoje a gente está trabalhando muito, principalmente para os teletertulianos, com a época do Império Romano, né? Então o professor Valdo trouxe a presença de um serenão chamado Italiano, que foi identificado na própria história, fazendo parte desse contexto do Império Romano, já era uma consciência lúcida naquele contexto, e identificou personalidades aqui, né, pessoas aqui daquela época. Então, já vem ajudando desde então. Então, quando a gente estuda o Império Romano, é uma coisa pesada, né, uma coisa difícil, uma coisa complicada. Então, se o processo dos parafatos já estão indicando que as consins têm maturidade de saber as personalidades consecutivas relacionadas a essa época, estudar quem foi quem fez o quê, e que não foram coisas tão, vamos dizer assim, positivas, tem dos dois lados, eu sinto isso, que já há um nível de maturidade média grupal para a gente poder lidar com essa informação. Então, cai dentro disso que você está falando. Já é uma camada de preparação, já é um ponto atrás. Nós estamos lá na IC com o projeto de levar o sociograma até 1100, o parasociograma até 1100. O Império Romano é antes disso. Então, de certo modo, já defasou lá para o ano Domini, lá para o zero, né? Para o início do processo da Era Comum. Então, nós já temos personalidades consecutivas que a gente já tem desde aquela época, no século XVI, a gente sabe, próprio século XII. Então, quando a gente puder colocar isso num mapeamento, que o objetivo é esse, a gente vai ter esse nível de imunidade, porque nós vamos poder estudar de fora, poder estudar enquanto a gente ainda é consim, aqui isso ajuda. A tendência lá, por exemplo, para trabalhar com isso na IC, tem que ter a TENEPS como pré-requisito, justamente para a pessoa ter um local para ela poder desaguar essa assistência, essas evocações que ela faz. Mas não é todo mundo que está preparado. A gente já tem gente que também já teve algumas rebarbinhas justamente por evocar essa condição do passado. Então, a gente vai, pé contra pé para não ter problema. Nessa linha, posso fazer mais uma pergunta? Pode. Nessa linha das sincronicidades, quando você começa a estudar determinada personalidade e contexto, e aí as informações vão chegando. Então, uma série de sincronicidades com temas que você vai juntando como um quebra-cabeça. Né? Não só da personalidade, mas todo um contexto de época. Isso pode ser um indicador, e aí que tem um processo de assistência naquele contexto, isso é um indicador para continuar a pesquisa, Sim. que as informações vai se compondo um quebra-cabeça. Perfeito. Agora, para dar continuidade tem que ter publicação, eu acho. Porque aí você... Tem que ter. Publicação. Você tem que desovar o que você recebeu de sincronicidades, porque às vezes é isso que os amparadores estão esperando. Por quê? A coisa mais, dá o meu exemplo, quanto mais eu falo aqui, mais eu vejo repercussão nas pessoas fora, por causa dos verbetes. Então imagina, você escreve isso, o amparador está te ajudando, vai entrar em contato, às vezes, com aquela consim que precisa ser atendida, através do amparador daquela consim. E para ele chegar, se tiver um material escrito, é muito mais fácil. Se tiver a internet, é muito mais fácil, entende? Então, assim, a sincronicidade, eu vejo que ela passa muito por um processo de publicação, porque isso vai ter assim, uma capilaridade maior
de apresentação e de acesso às consciências envolvidas. Mesmo que você não tenha ainda muito compreensão desse cenário. Mesmo, vai até onde você consegue. Então, você vê, até certo ponto, a nossa coragem é grande, o nosso caradurismo, que eu ia falar, é grande, porque você vai estudar o passado e a gente não tem domínio sobre todo o passado, né? Sobre assim, quem foi quem. Então tem gente que eu sei que vai ter gente que vai bater na você querendo saber quem foi no passado. Então a ideia não é essa. Não, acho que então nós vamos é o menos importante, né? Então, entender exatamente, o que eu estou dizendo? A gente assume aquilo que a gente banca até esse momento aqui, e vamos juntos tentar progredir essa Verpom mais e mais e mais. Então, se a gente for esperar, isso que eu quero dizer, se a gente for esperar, né, um nível de cognição muito grande, aí não sai. Então, você vê, eu estou chegando aí aos 60 verbetes com esses da próxima semana. Se eu fosse entrar nisso, eu ia estar ainda, sabe, nos primeiros, ainda inibido, será que é para fazer? E é muito chato, porque você tem que falar de você, tem que falar do seu passado para ilustrar, a linha é tênue, então, entendeu? É complicado. Mas quando você coloca o processo da assistência, de você doar o que você tem, o que você sabe, a sua experiência, aí a coisa muda de figura, porque não fica mais centrada no seu ego, você não está preocupado com a própria imagem. Hoje mesmo me falaram de um livro que estão lá criticando o Littré por uma série de coisas e tal, então isso faz parte do serviço, não tem problema nenhum. Professor Pedro, você poderia falar sobre algumas variáveis, né, que eu vi que você colocou 100 variáveis adstritas. Poderia dar alguns exemplos ao temperamento? Tá? Sim, a gente trouxe algumas delas no verbete autocobaia serexológica, mas o que eu acho importante é você ver o processo primeiro emocional. Então, como que a pessoa se manifestava do ponto de vista emocional? E aí você compara. Então, por exemplo, como que é, né, Gustavo hoje, como que era aquela pessoa. Então, a afetividade seria uma dessas variáveis. Outra coisa poderia ser justamente a expressão intelectual. Outra coisa, como que a pessoa lidava com a sociabilidade, por exemplo. Então, o Littré era um cara, apesar de ser um cara mais recluso, mais assim fechado, introspectivo, ele ia muito nesses salões para poder discutir política, discutir o processo do positivismo. Então, outra coisa, a liderança, por exemplo. A liderança é uma coisa que é super guarda-chuva. Existe aquela liderança mais comunicativa, que vai para a rua, que a pessoa é boa em oratória, né, de comunicação. Existe o caso do Littré, por exemplo, eu encaixaria numa liderança mais intelectual. Entende? Então, você tem que ir dissecando essas variáveis, o próprio conscienciograma você pode usar para pegar essas variáveis e ir fazendo até chegar numa condição do holossoma mesmo. O biotipo, às vezes, a gente percebe que pode se manter. A gente tem pelo menos, deixa eu ver aqui assim, para não errar muito, 3 casos de personalidade consecutiva que o face se mantém, a expressão facial se mantém, que é uma coisa que a gente sabe que é muito furada a gente confiar nisso. Mas também a gente não pode descartar completamente, porque dependendo de quanto tempo foi a intermissão, dependendo de como é a paragenética da personalidade, isso tende a se manter. E por aí vai, entende? Você pega os escritos, você pega, por exemplo, uma coisa que eu tenho muito interesse, no caso do Littré, é ver as traduções. Então, por que cargas d'água ele foi se envolver com determinadas traduções específicas do passado? Então, ele gostava muito da história da medicina, ele traduziu Hipócrates, traduziu Plínio, traduziu Dante. Então, será que isso tem alguma pista em termos serexológicos, entende? Então, será que eu estava naquela época ou não? Não tem nada a ver. A época de Salerno é uma época que ele estudou bastante. A gente sabe que o professor Valdo estava lá. A escola de Salerno retomou o processo da escola hipocrática, por exemplo. Então, você vendo a produção gesconológica é também uma dessas variáveis sérias para a gente poder fazer esse cotejo. O nome do verbete mesmo? Autocobaia seriexológica, que é justamente você se utilizar como cobaia, né? Pegar alguém do passado e você fazer essa verificação para poder ver o que mudou, o que melhorou, o que está pior eventualmente, né? O que você pode tirar partido. Agradecido. Ok? Então aqui, professor Pedro, em Colegiologia, página 18. Poderia fazer um comentário sobre o colégio invisível da seriexologia?
O Colégio Invisível existe o processo formal, lá junto com o professor Roberto Almeida, mas o que a gente está procurando fazer, em termos práticos, é justamente essa nova instituição. E antes de criar a instituição, o que nós fizemos? O professor Alexandre Nonato, em 2011, propôs estudar, criar uma equipe técnica do Holociclo. O Holociclo hoje tem quantas equipes, Cris? O Holociclo tem 60 equipes técnicas. Então aí entram os revisores, os leitores, as pessoas ligadas à interassistencialidade, o que mais? Analistas, enfim, são conselhos terapeutas, parapolíticos, paradiplomatas, por aí vai. Uma dessas equipes que a gente propôs na época, junto com o professor Alexandre Nonato, foi justamente a equipe técnica de seriexólogos. E aí foi criado um grupo. Esse grupo era assentado em 3 vertentes. Uma era a personalidade consecutiva, outro era o processo da biografia e outro o processo da para-história. Então, no caso, a professora Milena participou disso, o professor Nonato na biografia, eu mais na personalidade consecutiva e outras pessoas também que tinham interesse em alguma dessas vertentes, dessas linhas de conhecimento. Daí, dentro desse grupo é que surgiu, no caso, lembro que foi o professor Maximiliano, falou, se a gente vai estudar mais esse processo de Seriex, vamos pegar um caso prático, vamos pegar o caso do Littré, daí veio o fórum do ano passado e aí a gente está continuando com o fórum agora da Juliana. Então, esse Colégio Invisível, a gente usa muito os próprios verbetes aqui para trocar ideias, né? Ontem foi comentado muito sobre Seriex aqui no verbete da professora Jaqueline, justamente porque agora a gente está com esse viés mais tentando entender o mecanismo da serexologia. Então, ela comentou, se eu puder falar aqui, a condição. Eu perguntei para ela trouxe o verbete escrita para diplomática. Então, eu perguntei, mas você acha que isso veio da onde, a sua raiz? E ela comentou, não, eu identifico 2 grupos, o grupo da literatura e o grupo da monarquia. E isso muitas vezes pode ter um casamento, uma interseção. Então, esse interesse que ela tem hoje, no processo de escrita, no processo da paradiplomacia, deve ter uma raiz nisso, né, que ela estava comentando ontem, mas pode falar. É isso mesmo. Quer dizer, a partir da autopesquisa seriexológica, a gente consegue traçar uma tendência consciencial, né? Então, obviamente, a gente não desenvolve essa tendência numa vida só, são várias vidas. Pessoalmente, eu ainda estou num período de pesquisa, quer dizer, falta muito aprofundar e perceber, mas eu já consigo identificar que essa tendência da questão da monarquia, quer dizer, de mexer com a questão da paradiplomacia, da diplomacia, no caso, né? Que não tinha lucidez, eu penso, sobre a questão multidimensional, mas já tinha uma atuação dentro de um contexto monárquico, quer dizer, uma diplomacia, vamos dizer, esboçante, algo mais inicial. E depois a passagem, isso 300 anos depois, na literatura, mas com uma preocupação parasocial, né, ou social. De alguma maneira, não deixa de ser dentro daquele mesmo holopensene, né, da diplomacia, a preocupação com grupos menos favorecidos, né? Tem que lembrar do papel social dos intelectuais, né? Então, quem escrevia tinha muito essa condição, essa possibilidade, né? Essa preocupação. E a questão da escrita é muito forte. Ontem o verbete foi isso, quer dizer, a paradiplomacia é uma tendência, a preocupação social, isso é uma tendência, mas a escrita, ela é uma ferramenta que liga, né? É uma costura, né? É uma costura, tudo, né? E é algo muito positivo porque você consegue pesquisar, né? Se tem algo escrito, você tem... Agora, você estuda a diplomacia para a diplomacia bem antes de agora, da CELIEX. Isso já é mais antigo. Então, isso, teoricamente, é espontâneo o seu interesse. Né? Eu comecei a estudar sobre isso no início do 2001, 2002. Quer dizer,
faz uns 12 anos. Aí entra, por exemplo, o processo de voluntariado na Unicim. Na Unicim, isso. Então. Eu voluntariei na Unicim e foi um período muito positivo, de muito aprendizado. E esse gosto, né? Eu fui estudar administração pública, então toda essa parte sociológica, a parte de política e parapolítica me interessa muito. Isso é uma coisa que, para mim, é muito motivador. Então, tenho duas coisas motivadoras a meu respeito, né? A questão da escrita e a questão da paradiplomacia e da parapolítica. Isso, e além disso também, a participação, quando foi criado o Conselho dos 500, eu apresentei com a professora Elizabeth sobre a democracia na Grécia e na França, onde teve também foi retomado o Conselho dos 500. Da Revolução Francesa, se não me engano. Após a Revolução Francesa. E isso é outro fator que me motiva muito a estudar, a fazer pesquisa seriexológica. Quer dizer, provavelmente, esse é um terceiro momento que eu tenho que entrar, que é a Grécia, né? Interessante. A democracia. Porque às vezes é onde a coisa começou, ganhou mais vulto, né? Nasceu, né? Então, aqui, a sexta linha de parafotologia. Poderia aprofundar a autovivência do EV profilático, favorecendo as retrocognições assistidas? Veja, eu considero que o estado vibracional ele é a base para a gente poder ter retrocognição por dois aspectos. Primeiro, porque ele propicia uma asepsia, uma homeostasia das sinapses junto com as parasinapses. Então, o paracérebro precisa passar as informações para o cérebro físico para a gente poder ter retrocognição. Se houver algum nível de intoxicação nos chakras superiores, a retrocognição não vai acontecer. E outra condição é que, ao fazer as evocações, é através justamente do EV que a gente faz a desassim, né? Que a gente corta esses possíveis links, essa possível influência das consciências, no caso aí mais perturbadas, né? Principalmente. Então, o EV ajuda nesses dois aspectos, principalmente, além de vários outros. Binomiologia, página 19, final da penúltima linha. Poderia expandir o binômio serialidade multiexistencial, afinidade grupocármica? Num certo aspecto, é quase sinônimo, porque nós vamos evoluindo ao longo dessa série de vidas com o mesmo grupo. Ora você está mais próximo de algumas pessoas, ora você está mais distante. Mas o nosso grupo karma, ele é mais ou menos o mesmo e ele é grande também. Ele é composto, às vezes, de milhares de consciências. Então, você pode ter retrocognições a partir de uma outra pessoa. Então, uma vez eu dei uma atividade com uma pessoa amiga aqui da Conscienciologia e depois que eu dei a atividade, faz muito tempo. Aí, durante a noite, eu tive uma retrocognição com essa pessoa. Então, você, às vezes, retoma um contato normal, sem querer, já conhecia, mas aquele ponto de contato maior, às vezes vai dar um curso junto, às vezes você vai fazer uma atividade, vai fazer algum trabalho, isso pode desencadear o processo mnemônico. Por quê? Justamente porque há convivências junto no passado. E antagonismologia poderia aprofundar o antagonismo autocrítica, retrocognitiva, autopromoção seriexológica. A gente comentou en passant, esse é um outro verbete que eu estou escrevendo, autocrítica, retrocognitiva, justamente para calçar isso. A gente tem que ter o máximo de autocrítica possível no estudo da Seriex para não cair nessa condição de ficar endeusando o próprio passado, seja mesmo pessoal, seja de uma outra personalidade. Então, todo, assim, cuidado é pouco no sentido de ter um senso crítico, de poder dar o devido valor para aquela condição. Senão a gente começa a forçar muito a barra e querer, às vezes, misturar, manipular, viajar na maionese, como a gente comentou antes. Então, autocrítica versus autopromoção. Acho que isso é um dos princípios que a gente vai seguir na EC para a gente justamente não descambar. Existe até na internet hoje, de brincadeira, um grupo que satirizou o Hitler falando da própria biografia, falando com o próprio biógrafo dele. Não sei se vocês viram, isso é daquele grupo Porta dos Fundos, né? Então, Hitler está lá falando para ele, olha, eu li seu livro da biografia, da minha biografia, fora de série, um livro ótimo, flui muito bem,
mas olha, se eu fosse você, eu tirava aquela parte dos judeus, aquilo ali não cai bem. Para que falar nisso, dos judeus, besteira, outra coisa. Para que você vai falar da Rússia, da invasão da Rússia? Besteira, que a gente perdeu lá, não. Termina o livro na invasão de Paris, porque ali a gente está bem, aquilo vai ajudar todo mundo, vai ser um livro mais família. Então você vê, isso ilustra muito a gente com o nosso próprio passado. Porque às vezes a pessoa vê as besteiras que fez no passado e vai dar uma de Hitler assim, falar, olha, não, aquilo lá eu matei aquele povo lá, mas olha, eu não tinha total lucidez daquilo, eu estava desavisado, besteira, isso é coisa da época. Então, esse vídeo de 2 minutos ilustra bem como a gente deve lidar com o próprio passado. Então é exatamente isso, a gente tem que ter um nível de autocrítica e saber ver a responsabilidade nossa atual. Porque se a gente tem informação hoje é justamente para ampliar o nível de assistência que a gente está fazendo, e não para ficar batendo palma para aquilo que a gente eventualmente acertou, né, no passado. Porque às vezes a gente não sabe se era para fazer aquilo ou só aquilo. Né? Tudo bem? Então aqui, outra coisa. Em Cosmovisão, página 20, poderia explicar o item 24? Memória contínua. Você considera que já conquistou? Quem dera. Poderia comentar? Não, memória contínua é justamente, vamos dizer assim, o conceito é quando a pessoa já não perde mais a memória, seja durante um fenômeno, que é o fenômeno da projeção, quer dizer, ela sai do corpo e volta sem perder a lucidez, mas no caso aqui envolve outras vidas. Então, hoje eu sei quem eu fui na última vida, mas existe um gap aí muitas vezes do processo intermissivo. Eu sei algumas coisas, eu lembro de algumas coisas, mas não é um filme contínuo. E aí existe todo um processo para trás, né? Não tem só essa vida, tem várias outras. Então, um verbete que eu fiz logo que eu soube dessa condição do Littré, que eu percebi como repercussão, que cai naquela pergunta anterior, que é da mega calibragem intraconsciencial. Justamente por isso, a memória contínua, aos poucos, ela vai te dando um nível de realismo maior da própria condição. E aí você consegue se encaixar mais na escala evolutiva da consciência. Então, a memória contínua seria assim uma meta para a gente poder atingir. Eu já acho assim o máximo a gente poder estar hoje, ainda no corpo humano, falando dessa realidade que muitas vezes a gente só acessava depois de dessomar. Depois de dessomar, como a gente está com psicossoma, fica mais fácil você, se tiver ajuda, se tiver luz, se tiver bem, poder acessar alguma coisa do próprio passado, né? Tudo está mais favorável. Agora, a gente saber isso aqui, não só no caso pessoal, mas no caso de um grupo, isso é fora de série, gera muita responsabilidade para a gente. Outra coisa em sinonimologia, segunda linha, número 4, elo holobiográfico teático. Como acessar esse elo? O que deve ser se pesquisar nesse processo? Então, esse também é um título de verbete que eu estou lá mexendo, que ajuda. O elo biográfico é o seguinte, o que faz o link de uma vida para outra? Um dos principais elos, se não o principal, é justamente isso que a gente está falando da memória, a memória contínua. Então, a pessoa que ela começa a ter uma memória boa, cultivada, cuidada da própria vida humana atual, ela vai começar a ter mais associação de ideias, ela vai começar a linkar mais os pontos, unir mais as pontas da própria manifestação pessoal. Então, os interesses que a gente estava falando, a professora Jaqueline comentou também. Outra coisa a gente comentou são as pessoas. Então, um outro elo que você pode fazer é através justamente das pessoas. Então, às vezes a pessoa não sabe quem ela foi, mas se ela convive muito com uma outra que ela sabe quem foi, isso vai ajudar muito. Quer ver um outro elo holobiográfico aqui que eu já vou cantar a pedra, que pode ajudar muito? É o seguinte, que vai ajudar muito. A professora Mabel está terminando de escrever um livro sobre o Zéfiro, que é a identidade extra do professor Valdo. Então, aquilo que ela teve acesso junto com ele, entrevistando ele, junto com vamos dizer assim, as informações que ela dispôs, ela colocou isso na forma de livro e vai publicar, ao que tudo indica, esse ano, né? Ano que vem. Então, ali nós vamos poder ter, assim, pelo menos uma referência de alguns marcos históricos que o professor Valdo passou. Na Roma Antiga, por exemplo, é um caso, a Escola de Salerno, a gente comentou, tem o processo da França no século XVI, tem algumas coisas que vai, às vezes, poder a gente usar, não que foi a mesma coisa, a mesma trajetória, óbvio que não, mas às vezes aquilo ali pode servir como uma pista desse elo
biográfico. E assim sucessivamente, tem várias outras condições que a gente pode considerar aqui. Os livros, a gente comentou, as plantas, por exemplo, o Sovaldo cita uma árvore de Londres que ele encontrou 3 vidas, por exemplo, diferentes. Então, é um elo, quer dizer, a árvore continuou no mesmo local e ele em 3 corpos encontrou essa árvore. Então, ali ela funcionou como um gatilho retrocognitivo para ele. Outra coisa, poderia fazer um cotejo das 3 formas de existencialidade da neologia com a TENEPS? Vamos ver aqui. A interexistencialidade lúcida precoce e a tardia. Eu vejo o seguinte, até comentei aqui, na trinomiologia, o trinômio inversor, epicom e autorretrocognitor. O inversor é considerado o agente retrocognitor inato. Ele, em geral, ele tem as ideias inatas mais assim frescas, ele recuperou essas ideias, ele sabe mais o que ele precisa fazer, já está priorizando desde cedo. E se ele tem condições de começar a TENEPS ainda durante essa fase preparatória da existência, que não é simples, ele tem uma chance de poder ter mais retrocognições, não nesse momento, mas eu vejo que no momento a posteriori, no momento futuro. O que, por exemplo, aconteceu comigo, eu vejo que aconteceu com alguns casos, o próprio professor César estava comentando ontem, a gente viu o filme da vida e obra do professor Valdo, que é o inversor ter retrocognições do período intermissivo. Então, muito antes de eu ter qualquer retrocognição de vidas passadas, eu tive várias retrocognições intermissivas. E isso eu vejo que é mais viável, porque a coisa está mais fresca, o seu corpo ainda é muito recente, isso com a ajuda extrafísica você pode realmente acessar. Mas uma vez calçando esse processo, a TENEPS, quando ela estiver mais assentada, ela vai poder permitir essas retrocognições. Aí independe mais da faixa etária que você está perguntando, seja do inversor ou seja de quem está na fase acabativa. A variável mais séria aí eu vejo que é o processo da TENEPS. Depois da condição do Littré, eu tive retrocognições mais significativas justamente em função do processo da TENEPS. E aí o que entra em termos de variável? Os assistidos, que é aquilo que a gente estava falando. Se você criou um ambiente, condições em que você pode ver ter contato com consciências que são trazidas pelos amparadores em função desse nível de maturidade média, você fatalmente vai ter mais retrocognições para poder aprimorar, ou pelo menos entender o que está sendo feito em termos de assistencialidade. Então a TENEPS ela é chave nesse processo. Eu acho até, eu coloquei aqui como um dos 50 tópicos desse verbete, a TENEPS, justamente porque eu acho que ela é chave para a retrocognição. Se não me engano, eu escrevi um verbete, sinergismo TENEPS e retrocognição, né? E justamente a base é essa. Professor Pedro, em parafatologia, terceira linha de baixo para cima, poderia ampliar a interexistencialidade lúcida na condição de gazua para a compreensão e vivência do fluxo do cosmos, através da sincronologia teática? Esse talvez seja um assunto, se a personalidade consecutiva já é um assunto bem avançado, difícil, complexo, a sincronicidade eu vejo que é mais ainda, é quase mateológico, porque a gente identificar algum nível de sincronicidade já revela uma camada. Você está vendo que está acontecendo alguma coisa e aquilo pode ter uma mensagem para você. Mas você poder deslindar isso tudo é muito complicado. Então, o que eu percebo na prática? Aquilo que a gente já comentou. Você, por algum motivo, vou dar o exemplo aqui que a gente deu. Através de um assunto, você desenvolve uma pesquisa. Essa pesquisa desencadeia uma série de sincronicidades. Dentre essas sincronicidades existem pessoas envolvidas. No contato com essas pessoas é que muitas vezes você vai ter a retrocognição, e aí você vai ver que essa sincronicidade que está acontecendo aqui é em função de você estar retomando uma coisa do passado. E aí, por que a gente fala que está entrando no fluxo do cosmos? Porque você está como que pegando carona numa coisa que você já fez. Então, o mesmo esforço que você despende para duas coisas diferentes, mas que numa você tem um rastro do passado, um rastro biográfico, esse esforço vai gerar muito mais efeito, repercussão, muito mais dividendos do que esse outro esforço que você às vezes está fazendo e aquilo não está te gerando muita repercussão.
Então, em geral, o que eu consigo ver de sincronicidade retrocognitiva é exatamente isso. Quando a gente entra num assunto, pegando esse caso de uma outra forma, falando de um outro modo. Vocês já devem ter ouvido falar, o professor Valdo explicando que ele tem o holopensene favorável em algumas condições. Então, ele tem o holopensene favorável com o mar, com os livros, com o processo de fenômeno. Então, é exatamente isso. Se a gente identifica na nossa retrosenha quais são esses assuntos, esses holopensenes, essas realidades que a gente já trabalhou muito no passado, a tendência de ter sincronicidade em torno disso é impressionante. Então, essa que é a ideia de unir essas duas realidades. Aqui na página 20 é o verbetógrafo. Dentro das retropesquisas citadas na página 20, como enquadrar a consim que descobre uma personalidade consecutiva sem utilizar essas duas técnicas? Por exemplo, pesquisas através de fatos do passado com os fatos atuais da vida humana. Não, eu acho perfeito. Eu acho que, inclusive, a pesquisa mais assim, espontânea, ela vem a partir disso que você está comentando mesmo. A partir dos fatos atuais, você vai linkando uma coisa com a outra, e aí surge essa retropesquisa. Aí o que eu quero dizer, assim, para aprofundar essa pesquisa, a pessoa vai ter que passar por esses dois estágios. Os 100 itens, pelo menos, e a condição do parasociograma, para ela ver quem é quem, né? Com quem que ela conviveu. Então, acho que o seu caso é bem ilustrativo dessa condição. Outra coisa, você tem pesquisado a relação entre infiltraciologia e seriexologia? Assim, especificamente não, mas é um dos assuntos que a gente quer mexer, aproveitando até o seu caso, que tudo aí acho que vai depender muito do período intermissivo prévio. Então, no caso da preparação da PROEX, antes da ressoma, você deve ter tido assistência de evoluciólogo para poder ajudar a programar uma vida na qual você vai nascer num país, no caso até num continente, e vai trabalhar em uma outra realidade muito mais difícil, mas já lúcida dessa condição. Você, com a idade que você tem, sabendo dessa realidade do passado e fazendo o que você está fazendo hoje, então a infiltração ela casa direitinho com o processo da personalidade consecutiva. O que talvez aí eu pensasse, né, se fosse o meu caso, é que isso aí está simplesmente começando, né? Porque se você já sabe que existe toda uma perspectiva do grupo ir para esse continente, para esses países, no caso aí da África que a gente está comentando, então o seu papel de infiltração ele ganha uma responsabilidade muito maior, um peso muito maior. Então existe a infiltração mais, vamos dizer assim, com repercussões ego-kármicas, grupo-kármicas, mas existem aquelas mais policármicas, porque todo o tijolinho, todo o trabalho, por menor que seja, que não vai ser, mas por menor que seja, que for feito, já vai criar a forma holopensênica, na realidade não vai criar, vai unir essa forma holopensênica que vai ser intensificada agora, com o processo do passado que a gente já teve lá, mas principalmente com a próxima existência que tudo indica que a gente vai ter lá, pelo menos uma parcela do grupo vai ter. Então a infiltração é uma baita responsabilidade. Outra coisa que você pergunta é a síndrome das falsas memórias. Falsa memória é a pessoa, às vezes, em função da imaginação, ela começar a achar que ela teve uma retrocognição, achar que ela muitas vezes, vamos dizer, vivenciou coisas que ela não vivenciou. Isso hoje em dia é muito estudado na área da psicologia e da própria advocacia, né, da área do direito. Por quê? Muitas vezes quando há brigas, separação entre pais, e aí brigando pela guarda dos filhos, muitas vezes tem casos, por exemplo, da mãe incutir memórias na criança contra o pai, ou vice-versa. O pai começar a falar, você não lembra que a sua mãe era assim, que a sua mãe fez assado, que a sua mãe te bateu, que a sua mãe não sei o quê. Às vezes processo de assédio sexual, processo envolvendo essas coisas. Então a criança começa a achar, não, realmente isso aconteceu, e ela às vezes
é feita uma lavagem cerebral nesse sentido. Então, no nosso caso, o que eu vejo é que a saturação das pesquisas pode gerar retrocognição autêntica. E a retrocognição autêntica a gente não tem dúvida, a pessoa vivencia aquilo de novo, de fato, não tem como forçar a barra. Mas a gente sempre faz essa ressalva em função justamente daquele processo da autopromoção serexológica, a pessoa começar a forçar a barra, etc, etc. Por exemplo, ela pega um fato que aconteceu e ela dá uma interpretação completamente diferente do que a história dos historiadores e todo mundo em sã consciência poderia dar. E isso seria uma falsa memória, né? No caso, em trinomiologia, poderia explicar o trinômio mental somático, retrocognição, dispersidade, verponogenia? Esse é o meu assunto do momento, que, sendo bem sincero, para esse verbete é o ponto alto para mim. Por quê? Eu penso que o desperto, para ele assumir mesmo a condição da dispersidade com D maiúsculo, ele tem que ter um nível de desassedialidade, como a proposta é feita, muito grande. Ele tem que ter um trabalho multidimensional muito ostensivo. E esse trabalho ele vai envolver necessariamente outras consciências. E para essa assistência ser mais profícua, ele começa a acessar um pouco, ou muito, mas no começo, um pouco do passado dessas consciências. E isso gera uma série de ideias novas para a própria pessoa que está experimentando. Então, a dispersidade, ela faz você ver um pouco do passado, não só pessoal, mas do grupo que você está assistindo, e te dá ideias para chegar no desassédio mental somático das VERPONs. Então, o desperto, eu acho que existem vários tipos de desperto, eu estou de acordo com isso, mas eu acho que a dispersidade ela tem que caminhar para um processo mental somático em algum nível de desassédio. E isso envolve a heurística, envolve a VERPON, envolve a condição mais assim de neo-ideias. E outra coisa, eu uso muito o modelo do próprio professor Valdo. Eu vejo que o trabalho intelectual evoca o desassédio que é feito. Então, o ataque paraterapêutico entra nisso, a UFIEX entra dentro disso. Então, para a gente colocar a retrocognição, para ela ganhar um cunho assistencial, se a gente coloca aí a TENEPS, a dispersidade, a UFIEX, tudo isso muda de figura. A gente não é que a gente vai querer saber do passado. O passado vai começar a se apresentar para a gente. Então, eu vejo muito isso no trabalho do epicentrismo. Então, a pessoa, você vai passar lá em 40, 50 pessoas, vai ter a energização. Você percebe que ao passar no frontochakra das pessoas, uma não tem nada demais, você percebe o ambiente extrafísico. Outra, você entra como se fosse uma coisa mais profunda, vendo cenas do próprio passado daquela pessoa, em função das consciências que estão ali presentes. Então, isso gera uma repercussão muito grande. Então, a dispersidade, eu vejo que ela é o ponto de virada. Eu sugeriria também lembrar que no DAC, Dicionário de Argumentos da Conscienciologia, o professor Valdo colocou lá a ampulheta interassistencial, que nada mais é do que a ampulheta embaixo tem a baratrosfera, no meio da ampulheta tem os despertos e em cima tem os serenões e os evoluciólogos e a comunex avançada. Então, o trabalho do desperto é exatamente fazer esse meio de campo entre a baratrosfera e essas consciências mais evoluídas. Então, isso tudo vai acabar mexendo com o próprio passado. E ela comenta ainda que poderia expandir a ideia de descoberta de personalidade consecutiva com a dispersidade. É isso que a gente está comentando. Então, eu acho que você poder lidar com seus desafetos do passado, sabendo o nome, quem era contra lá, a nossa amiga, isso já exige um certo nível de desassedialidade. Então, são duas abordagens. Primeira, do intermissivista atual, que sabe do próprio passado, isso levanta poeira. Isso gera uma repercussão. Mesmo o passado sendo mais positivo, ele é problemático, ele gera repercussão, a pessoa tem que ter um nível de desassedialidade. Aí vai ter que estudar o caso se ela já está mais dentro da dispersidade em si, assim, full, ou ela está ali nos preâmbulos dessa condição. E outra coisa interessante é estudar o nível de dispersidade da retropersonalidade. Então, qual o nível de dispersidade da Rob House, por exemplo, ao se enfurnar lá num contexto super crítico, sendo mulher, processo lá do interior da África, lá na África do Sul, que nível de imunidade ou de para-imunidade ela tinha ali naquele contexto.
O Littré, para escrever o que ele escreveu, havia algum nível de dispersidade? Então, nessa equipe que eu falei, tinha pessoas que defendiam muito essa hipótese. Então, a dispersidade, como é um processo que vem sendo construído, obviamente que ela deve ter nascido em alguma retrovida, nem que seja percentual menor, e ela vai crescendo na vida atual. Obviamente que hoje a gente tem muito mais condições de incrementar a dispersidade via TENEPS, via TARES, via tudo que a gente tem de verpons. Né? Pedro, você pode falar mais do segundo paradoxo, na página 19? O paradoxo de a consciência precisar dominar a holorressomatologia para poder liberar-se dela, policonscienciologia. O que a gente pensa disso? No começo é muito engraçado que a gente tem acesso às ideias da conscienciologia e sabe disso de um nível assim teórico, quer dizer, que existe esses ciclos, vamos chamar, reencarnatórios, e que quanto mais rapidamente a gente puder caminhar com isso, a gente vai se libertar dessa condição. O paradoxo é o seguinte, que enquanto a gente não dominar isso, a gente não vai se libertar. Então, parece que a gente quer se ver livre de uma coisa, mas a gente tem que justamente mergulhar nisso. E aí, o que eu pude perceber? Que é uma coisa que acontece com outras verpons também, que são justamente as camadas. Quando a gente estuda o passado e o passado fica mais próximo, a gente vê várias personalidades consecutivas. A gente estava falando do Império Romano, condição da França, sei lá, a Escola de Salerno, século XIX na França, Inglaterra também. Aí você analisa uma vida, do início ao fim. Depois você tem o período intermissivo e você tem essa vida atual, você fecha um ciclo multiexistencial pessoal, que a gente colocou aí que é a unidade. Então, quando você vê isso, a possibilidade do serenismo, a possibilidade da consciência livre, não fica tão distante. É uma coisa distante, mas ela se torna um pouco mais realista, porque a gente dá mais valor para essa vida atual. A gente sabe o que pode libertar mais, o processo assistencial pode, vamos dizer assim, ter uma repercussão muito maior. Então é como se aquilo que eu pelo menos já sabia na teoria, aquilo ganha um outro valor, há uma reperspectivação daquela verpom. Então por isso que eu chamo a atenção nisso. E aí você vê que a própria dispersidade que a gente estava comentando, quando foi lançado 700 experimentos, a TENEPS era uma coisa inalcançável, pouquíssimas pessoas iriam alcançar, não é isso? Aí aquilo já se tornou um pouco mais acessível. Hoje você vê a possibilidade da dispersidade em 3 anos para quem está mais aí afeito aos trabalhos parapsíquicos. Então a gente começa a lidar com essas informações num outro nível. Não é para achar que é para amanhã, mas pelo menos você sabe por onde caminhar, sabe? O cheiro já vislumbra um pouco. Aquilo que era mateológico não são não factíveis, é tanto. né? São mais factíveis. Em cima dos autoesforços. E Pedro, e na pesquisa da personalidade consecutiva, quando a gente não tem assim uma ideia, né, ou não tem alguma pista de uma personalidade, e não sabe muito bem por onde começar. Que dica que você dá? Por exemplo, a profissão, os trafores, os interesses. Como é que a gente pode começar aí uma pesquisa sem saber exatamente nem o período? Eu vou te mandar fazer o curso da Consecutivos, mas brincando, a gente está bolando o curso exatamente para isso. O fórum já ajudou bastante no passado, me deu várias dicas, mas eu sei que vocês estão avançados. Não, imagina, o mais difícil é juntar essas pontas. Por isso que a gente quer ver se em grupo a gente consegue ajudar mais as pessoas. Então tem vários níveis aí das pessoas que não têm noção de onde vieram, para onde vão, assim, estão bem perdidas. Então aí tem que começar nisso que você comentou. Listar o que a pessoa fez de profissão. Eu acho que um ponto-chave é a família. A gente saber olhar para a família, a gente vai ver o nosso passado. Então, primeiro caso, mãe e pai. Então ver qual dos dois tem mais afinidade. Então no meu caso eu tenho mais afinidade com a minha mãe. Então aí eu vou estudar o processo da minha mãe, ela de fora. Então eu vejo o que será de interesse que ela tem, qual é o holopensene, o mater pensene que ela me transmite, qual é o país que ela deve ter vindo. Aí a pessoa pode fazer entrevista e às vezes isso é espontâneo, ela vai falar da França, ela estudou em colégio francês, teve internado e tal. Então com isso você começa a ver, então o que eu tenho que ver com a França? Aí vem isso que você falou, o trafor. Qual é o trafor que a pessoa tem mais
confiança nele, não é uma meta, porque uma coisa que entra dentro disso que a gente fala e vai falar no curso é o seguinte, principalmente para as pessoas que já estão muito na Conscienciologia, procura pensar antes da Conscienciologia. Então, antes de você entrar na Conscienciologia, o que aparecia? Em termos de trafor, de tendência, de talento, mesmo de porão consciencial, de maturidade, porque senão a coisa pode ser assim, sem querer, a pessoa pode camuflar uma realidade. Ela quer ter um mega trafor mais avançado, igual o professor Valdo, ou que é valorizado na Conscienciologia, e ela vai perder em termos de autenticidade. Se, por outro lado, ela vê que essa raiz que ela acha que ela hoje tem, esse trafor, já vinha da infância, antes da Conscienciologia, aí vai reforçar essa condição. E aí ela colocar isso num mapa, numa condição, e ela vê qual é o denominador comum disso. Então, a família, o trafor, os interesses, a profissão. Por exemplo, na Conscienciologia, o que mais chama a atenção dela em termos de especialidade, que ela vai ver o grupo também atual, e ela vê, e aí tem que ter um conhecimento de história. O que será que na história parece um pouco isso, lembra um pouco? Então, eu estava comentando aí dentro das primeiras perguntas que se não houver um conhecimento de história, fica mais difícil de fazer esse caminho daqui para lá, né? Então, a gente tem que caminhar de lá para cá e daqui para lá para tentar encontrar, quer dizer, conhecendo a história e conhecendo a própria personalidade para ver aonde que isso, de algum modo, pode, né, se juntar, pode dar alguma ideia para a pessoa. Mas eu reconheço, não é fácil, não é assim simples. A nossa proposta nesse curso de identificação da retrosenha vai ser dar uma orientação, assim, olha, pelo que você comentou, a gente já tem alguns questionários, a pessoa vai fazer dinâmicas, vai ser entrevistada, nós vamos falar, olha, tudo indica que você é mais ou menos dessa linha, tem a ver com essa cultura, tem a ver com isso, vai estudar e a pessoa vai vendo. Então, se a gente já conseguir dar isso para a pessoa e ela se motivar, que a motivação é outro aspecto, o que motiva a pessoa a continuar estudando? Aí eu acho que isso pode acabar suscitando retrocognição. Vocês estão pensando na Consecutivos uma espécie de serviço de apoio serexológico? Sim, é isso que eu estou falando. A gente levar lá todo o material. Sim, a ideia é essa, vai ser uma parapreceptoria serexológica. Eu estou chamando a atenção, que é outro verbete, não tenho tempo de escrever, porque os verbetes estão tudo lá, mas que é serexometria, é o nome dessa condição. Quer dizer, você aferir a pessoa e ver o passado, ver a serex que está por trás dela, ver a serialidade dela, a partir dessa entrevista, desse contato, e vai ter muito processo extrafísico, a gente quer mexer com o campo, para ver se pela clarividência também a gente consegue ter alguma inspiração, alguma ideia, os amparadores então, ajudam. Que venha logo a Consecutivos Pedro, a gente está tentando trabalhar. Esse trabalho. A ideia é fazer um processo de imersão numa semana, a pessoa passar com a gente uma semana, algumas horas, 1, 2 horas, e todo dia a gente trabalhar com ela para ter uma saturação e ver se aí o que dá, né? Lembrar do laboratório de retrocognição também. A proposta é essa. Eu queria aproveitar e ela, na pergunta dela, né, já era uma questão que eu ia colocar para você. Tem uma técnica que eu uso já faz algum tempo, que é assim, eu estou lendo, por exemplo, eu li lá o Projeciologia em 1990. Naquela época, um determinado nome de um pesquisador me chamou a atenção. Eu anotei aquele nome e ficou, entendeu? Depois de 24 anos que eu li aquele nome, agora eu estou identificando quem é a personalidade. Só que, na verdade, não sou eu, é uma outra pessoa, entendeu? É uma pessoa do grupo que eu estou, assim, é uma hipótese, né, na verdade. A mesma coisa aconteceu com a minha pesquisa pessoal. Chamou a atenção o nome, aí depois de 10 anos eu consegui identificar quem que era a personalidade que estava ligada a ela. Então, assim, esse negócio de chamar atenção e você ter o parapsiquismo, eu acho que é isso que eu queria perguntar para você, justamente isso, porque a pessoa às vezes lê alguma coisa, mas não presta atenção e não liga o parapsiquismo, não dá o valor. Então, assim, quando chamar atenção, anota, entendeu? E deixa aquilo correr no tempo, né? Para ver o que vai acontecer. Pelo menos o básico você tem que fazer a sua parte, que é olhar a pessoa, saber quem é, ver, e não ficar só em função daquilo. Aí deixa o tempo maturar. Deixa o tempo maturar. Mas o básico você já fez. Então, você chamou atenção para 2 coisas que eu acho que é fato. Um é o momento de vida da pessoa. Às vezes, por mais que a pessoa mexa, aquele momento não vai permitir, porque ela não tem a vida sentada, sei lá o quê, ela está com outro foco, não vai sair muita coisa dali. Mas é bom registrar e pelo menos fazer esse básico.
Quando chegar o momento em que ela realmente vai se dedicar, aí ela retoma isso e a tendência dela é, né, progredir, ter outras variáveis. E outra coisa também, esse momento que você está falando tem a ver com, às vezes, até a proximidade das pessoas do passado que você não tinha contato ainda. Perfeito. Então, assim, aí você junta tudo. Aquilo que você, lá na época, você vivia em outra cidade, agora você está tendo contato mais direto, até às vezes profissional, e aquela personalidade supita no meio daquela situação, né? Acho que é isso que vai Isso ajudar é uma coisa que vale a pena, técnica, por exemplo. né? Pessoa... É uma coisa que o professor Valdo sempre falou, mas assim, estava muito distante da nossa realidade, que é o seguinte: todo mundo que chega perto dele, ele já olha e já tenta identificar. Aquilo pra gente era assim. Hoje não, hoje eu já estou mais esperto. Então todo mundo que começa a trabalhar muito comigo já fala: opa, quem é essa pessoa? Né? Quem será? Aonde que Agora, a minha vamos pergunta, Pedro, é justamente encaixar? isso, porque assim, eu não sei qual seria o fenômeno que você saberia, por exemplo, identificar. Você fala assim: não, eu estou pesquisando essa pessoa, me chamou a atenção, mas eu sei que não sou eu. É assim, alguma coisa diz que você sabe que não é você, mas aí você sabe que é uma outra pessoa, né? Eu acho que é um processo mnemônico, energético, eu acho. Aquilo não né? tem uma identificação, né? Você lê ali naquele holopensene que não bate com a sua personalidade, com a sua realidade. Uhum. Mas mesmo assim, eu reconheço, isso existe, mas eu não sou taxativo em nada. Tá, você deixa como hipótese também. Porque, imagina, você tem lá, leu pessoas, você fala: nossa, não sou eu e tal, não sei o quê, e depois você descobre que era você, é o maior sorvete na testa. Então, assim, haver ponto, não, tudo indica que não sou eu por causa disso, mas vamos Entendi. Sabe? Porque ou coisinha para pregar a peça e ser ex. Então, aquilo que eu achava que era assim, não, um caso típico. Uma fulana que a gente conviveu muito tempo, amiga nossa e tal, super feminina, super bonita, fora de série. Aí outro dia o professor Valdo falou que a última vida dela foi como homem. Eu jamais admitiria isso, entende? Assim, eu assinaria embaixo, põe numa prova lá da Conscienciologia: fulana, última vida, mulher. Por quê? Porque ela é muito feminina, então tudo indica que ela foi feminina. Só que o que é aí a resposta? É o seguinte: ela teve muitas vidas como mulher, e quando ganhou o corpo agora, aquilo tudo vem à tona de novo. Mas a última foi como homem, foi mais problemática e tal, tem algumas coisinhas. Então, sabe aquelas coisas que são aparentemente óbvias? Então, na série X tem que ir com muita calma, tem que porque às mais vezes tempo para amadurecer. Tá bom. Porque é difícil, não é tão matemático assim, né? Como é que você diz aí, ou faz uma relação da melhor utilização da parapsicoteca com relação a essa questão da série X? A parapsicoteca é um processo difícil de ser acessado, né, pela Consim. Assim, projetado até pode, mas é mais raro. A Consciex é que eu vejo que tem mais condição de acessar, e aí o uso que ela faz, pelo que eu já li, o próprio Cristo Espera por Ti mostra essa realidade. O professor Valdo comenta muito, é o seguinte: a pessoa vê ali qual é a lição que ela pode tirar para o caso pessoal. Então, o que ela tem que fixar de conceitos? Às vezes ela pode ver ali uma vida passada dela mesma, ou de uma outra pessoa que trabalhou com uma linha que ela vai trabalhar agora. Então, é como se fosse assim um filme, né? Um cinema que ela vai ver, mas que vai funcionar profilaticamente. Com a IC a gente está cheio de ideias, né? Então, uma das ideias é fazer uma parapsicoteca aqui, no sentido de ter um local que possa funcionar como um evocário. Então, a pessoa tem uma possibilidade na tecnologia dela assistir determinados filmes, determinados contextos históricos relacionados a determinadas culturas. Por exemplo, a pessoa quer estudar a Revolução Francesa. Aí ela entra nesse local que está todo, vamos dizer assim, otimizado, pode descer cenários relacionados àquilo e ela vai ver o processo da filme de Revolução Francesa e vai... Então, é uma espécie de retrocognitário mais assim, otimizado. Ela quer estudar o Império Romano. Ali tem todo o processo que ela pode descer e ali se fechar e formar esse holopensene. Só que isso envolve tudo, né? Dinheiro, tecnologia, manutenção, etc. Mas já seria assim um arremedo do que deve ser lá o processo da parapsicoteca. O nosso laboratório de retrocognições já tem isso aqui no modo muito incipiente, que é o processo das músicas, para a pessoa evocar, o jornal do mundo, da história do mundo. Então isso também já ajuda, mas a gente poderia incrementar isso.
Tem lá hoje em dia também a linha do tempo, que ajuda a pessoa a se localizar. É uma coisa com relação que a Sandra tinha levantado. Eu penso também, às vezes, Sandra, que às vezes tem alguma personalidade que às vezes a gente se sente, vamos dizer assim, com vontade de estudar, né? Que tem algum tipo de afinidade, parece que tem afinidade, que às vezes pode não ter sido a gente, mas eu acho que pode ter sido ou alguém que a gente trabalhou junto, ou alguém que a gente defendeu as ideias. Grupo, é o que ela falou, é próximo, né? Ele está bem da... E lembrando também de uma história que o professor Valdo conta, ele não dá o nome, né? Mas de uma pessoa que ele sabia quem tinha sido antes, e essa pessoa combatia a si próprio nessa vida. Então ele pegou o trabalho que tinha feito antes e combatia, era completamente contra. E evidentemente ele não abriu para a pessoa quem era nada, mas a pessoa era veementemente contra si próprio. Porque essa estranheza pode ser em função disso, né? A pessoa errou com o trabalho, aquilo criou uma ojeriza e hoje ela não tem essa identificação, né? Então, por isso que eu digo, vai com calma, porque às vezes pode ter alguma coisa mais séria aí. Bem, gente, obrigado então pela presença de vocês, os teletertulianos, os paratertulianos também, os amparadores, e os nossos comerciais, por favor. Muito obrigado. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje foram 31 assinaturas no livro de presença, 12 perguntas presenciais e 27 perguntas respondidas online. Hoje nós temos um recado, a Lucimeres com o programa Verbetografia, mas antes nós teremos os amigos da enciclopédia. Boa tarde. A Enciclopédia da Conscienciologia é a mega GESCOM grupal coletiva de toda a CCCI. Com certeza, em vidas futuras, nós vamos reencontrar essa obra, né, que nós mesmos estamos escrevendo. Ela vai ser uma retrosenha para cada um de nós, principalmente se eu tiver deixado lá o meu legado escrito, né, nessa enciclopédia. Mas hoje ela é uma realidade, e ela é uma realidade que não tem preço, mas tem um custo. E esse custo, quem mantém, é o programa Amigos da Enciclopédia. E a gente convida você, tertuliano e teletertuliano, a ser amigo da enciclopédia. Os paratertulianos estão liberados dessa por enquanto. A ser amigo da enciclopédia. O que é isso? É uma inscrição, uma associação voluntária, financeira, anual, onde você contribui com o recurso financeiro para manter, principalmente, este tertuliário, com toda a sua estrutura de transmissão e entrega diária de verbetes, o Holociclo e a Holoteca, as megas estruturas que fomentam a produção da enciclopédia. Para você ser amigo, entre em contato com o CAEC no telefone 45 35 25 26 52 ou pelo site www.enciclopediadaconscienciologia.org. Muito obrigada. Boa tarde a todos, tertulianos presentes. A Enciclosapiens convida você a participar do programa de verbetografia com finalidade de interassistência na construção do verbete. Ele objetiva oferecer informações e técnicas desenvolvidas para a redação de verbetes. Na modalidade de educação à distância, EAD, o curso predispõe à aquisição de pelo menos 5 atributos mentais somáticos: o detalhismo, a exaustividade, a linearidade autopensênica, a lógica e a pesquisísticas. Nós temos a turma EAD, que é a distância, iniciando no dia 27 de fevereiro, online, nas quintas-feiras, das 19h30 às 21h30. Para tirar dúvidas e acompanhar a escrita do verbete. Nós também teremos a turma semipresencial, 12 de março, com aulas presenciais nas quartas-feiras, no CAEC, das 19h30 às 21h30, com o restante do curso todo em EAD. A duração do curso é de 12 semanas, com 48 horas de aulas em vídeo e textos para estudo no ambiente Moodle. Coordenação é com a professora Rosa Nader e as aulas são com diversos professores da Conscienciologia. As inscrições podem ser feitas na recepção do CAEC pelo telefone 45 35 25 2652 ou através do e-mail caec@caec.org. Obrigada e esperamos por vocês.
Para amanhã, teremos o verbete Exercício do Para-Direito, com a especialidade Autodesassediologia, e a verbetógrafa Kátia Aracaki. Muito obrigado e boa tarde a todos.